Qual é a sua motivação para servir a Deus e fazer boas obras? Qual é a motivação? Aonde está apoiada a sua motivação? Há dois tipos de comportamento moral: a virtude comum e a verdadeira virtude, conforme diz um teólogo chamado Jonathan Edwards. Mas, considerando a virtude e a honestidade, a vasta maioria das pessoas é honesta ou servem a Deus por medo, sim, por medo, de tal modo que ser honesto e servir a Deus é recompensador, é uma moeda de troca que elas utilizam. Ou se você não for honesto, alguns afirmam, Deus o punirá. Aí o medo está enraizado, o motivo é o medo. Ou por orgulho, afirmam, não sejam como aquelas pessoas terríveis, desonestas, ou não seja como aqueles pecadores que não vivem como nós. Usam a comparação. Esqueceram que o próprio Jesus disse, eu não vim para os justos, mas para os pecadores. Essa é a verdade infalível da Escritura. No entanto, há uma tensão profunda no centro da virtude comum. Ou seja, se a principal razão para as pessoas serem honestas e servirem a Deus são o medo e o orgulho, qual é a principal razão para serem então desonestas e não servirem a Deus? Frequentemente e quase sempre é o medo ou é o orgulho. Na virtude comum, nada foi feito para erradicar a causa fundamental do mal, que é o egocentrismo enraizado em nosso coração. Essa é a verdade. Então, em última análise, as pessoas que estão sendo moralmente boas por medo ou orgulho, estão sendo moralmente boas para si mesmas. Essa é a verdade. E talvez sejam bondosas com outros e ajudem os pobres em determinado nível, mas no nível mais profundo. Essas pessoas, elas estão, de fato, elas estão fazendo isso para que Deus as abençoe, não porque elas são de fato assim, ou para que possam considerar a si mesmas pessoas virtuosas e caridosas. Não fazem o bem por causa de Deus ou porque é bom fazer, mas por causa de si mesmas que elas fazem. O foco está em receber a glória, receber o reconhecimento. Isso pode irromper de forma chocante, e é por isso que pessoas que aparentam boa moral podem cair em grandes pecados. Sim, em grandes pecados. E isso é desastroso. Debaixo da generosidade visível, aquela que há um grande egocentrismo. Então, o que é a verdadeira virtude? O que é a verdadeira virtude? O que o Evangelho diz? Ela existe quando você é honesto e serve a Deus, não porque isso lhe traz lucro ou lhe faz sentir bem, não, mas porque você está totalmente apaixonado pela beleza de Deus e porque Ele é todo verdade. A sinceridade é Ele é a verdade absoluta. A verdadeira virtude existe quando você passa a ter prazer em contar a verdade, não por causa de si mesmo, mas por amor a Deus e por causa da própria verdade. Esse é um fato inegável. Esse tipo de motivação somente pode brotar em nosso coração, crescer em nós, em alguém profundamente tocado pela graça de Deus. A verdadeira virtude vem quando você vê Cristo morrendo em seu lugar e cumprindo uma promessa que Ele fez. Apesar do sofrimento infinito que isso lhe causou, isso lhe trouxe, você verdadeiramente, você acredita que essa virtude destrói o seu orgulho porque o mérito é de Jesus e Ele precisa fazer isso por nós por causa da profundidade da nossa perdição. Essa é a verdade. E, por outro lado, isso também destrói o medo. Não há medo de jeito nenhum, porque Ele precisou fazer isso por nós quando éramos seus inimigos. Então, Ele nos valoriza infinitamente e nada de que podemos apagar, nada que podemos fazer pode apagar o seu amor poderoso. Em consequência, nosso coração não somente é refreado, como na virtude comum, mas é transformado pela graça e misericórdia de Deus. Não sirva a Deus por medo nem por orgulho, porque Deus não recebe nenhum tipo de adoração e louvor que seja motivado por essas coisas. O motivo pelo qual eu sirvo a Deus, eu louvo a Deus, ou eu faço o bem às pessoas, esse motivo é porque Jesus fez por mim. É por Ele, para Ele são todas as coisas. O foco aqui não está em mim, mas o foco naquilo que Jesus fez, não naquilo que eu posso fazer. Porque quando eu dou a Deus no intuito de receber
Logo, eu não dou a Deus, mas eu dou a mim mesmo. E quando eu sirvo a Deus e adoro a Deus por medo ou por orgulho, eu caio da graça de Deus. Eu não utilizo um veículo e a motivação sincera que fará transformar o meu coração profundamente. Que Deus te abençoe fortemente. Eu sou o pastor Geilson. Até a próxima. Um forte abraço.